Todos conhecemos Moisés como o grande líder que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, o profeta que falou face a face com Deus e recebeu os 10 mandamentos. Mas há um aspecto da vida de Moisés que permanece quase esquecido: seus filhos. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, mas a Bíblia quase não fala sobre eles. Como é possível que os filhos de um dos maiores líderes da fé tenham desaparecido da história? Hoje vamos desvendar esse mistério e refletir sobre o que a trajetória esquecida de Gerson e Eliezer pode nos ensinar. Fique conosco até o final, porque as respostas podem transformar a forma como você vê o propósito de Deus. Moisés, antes de se tornar o libertador de Israel, viveu anos de exílio na terra de Midian. Foi ali que ele encontrou refúgio após fugir do Egito e conheceu Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Dessa união nasceram seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. O primogênito Gerson recebeu um nome carregado de significado. Em Êxodo 2:22, Moisés explica: "Sou estrangeiro em terra estranha." Gerson simboliza esse período de desamparo e solidão, refletindo o sentimento de deslocamento de Moisés em um lugar que não era seu lar. Já Eliezer, o segundo filho, teve seu nome inspirado por um momento de gratidão. Em Êxodo 18:4, Moisés declara: "O Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada do faraó." Seu nome, que significa Deus é o meu ajudador, celebra a proteção divina que Moisés experimentou em meio às adversidades. Esses nomes não são apenas registros familiares, eles marcam fases importantes da jornada espiritual de Moisés. No entanto, apesar dessa profunda conexão com a história do pai, Gerson e Eliezer desaparecem quase por completo da narrativa bíblica. Por que os filhos de Moisés não tiveram destaque na história de Israel? O que podemos aprender com esse silêncio nas Escrituras? Ao analisarmos o silêncio da Bíblia sobre Gerson e Eliezer, precisamos entender o contexto familiar e histórico em que esses personagens viveram. Moisés, após fugir do Egito por ter matado um egípcio que oprimia um hebreu, encontrou refúgio em Midian. Lá, casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Dessa união, nasceram seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. O nome do primogênito Gerson significa estrangeiro ou forasteiro. Em Êxodo 2:22, Moisés explica: "Sou estrangeiro em terra estranha." Esse nome reflete o sentimento de desajuste de Moisés em Midian, longe de seu povo e de sua missão. Já Eliezer, o segundo filho, teve seu nome inspirado pela gratidão de Moisés a Deus. Em Êxodo 18:4, Moisés declara: "O Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada do faraó." Eliezer significa Deus é o meu ajudador, simbolizando o socorro divino em momentos de perigo. No entanto, apesar desses nomes carregados de significado, os filhos de Moisés quase não aparecem na narrativa bíblica. Por quê? Quando Moisés aceitou o chamado de Deus para libertar Israel, sua família não o acompanhou completamente. Em Êxodo 4:20, Moisés parte para o Egito com Zípora e seus filhos, mas pouco tempo depois eles retornam para Midian. Somente em Êxodo 18, Jetro leva Zípora e os filhos para se reencontrarem com Moisés no deserto. Esse afastamento pode ter limitado a participação ativa de Gerson e Eliezer nos acontecimentos decisivos da história de Israel. Deus escolheu Josué como sucessor de Moisés e não seus filhos. Em Números 27:18-23, Deus ordena que Moisés imponha as mãos sobre Josué. Josué demonstrou coragem, fé e obediência, características essenciais para liderar Israel à terra prometida. Isso revela que, para Deus, liderança não é questão de herança familiar, mas de obediência e preparo espiritual. Embora Gerson não tenha assumido liderança política ou espiritual, seus descendentes tiveram responsabilidades importantes. Em Números 3:21-26, os gersonitas cuidavam do tabernáculo, transportando cortinas e coberturas. Não era uma função de destaque, mas essencial para o culto a Deus. Eliezer, por sua vez, tem registros ainda mais discretos, sem papel claro nas Escrituras. O casamento de Moisés com Zípora
uma mulher midianita, pode ter influenciado a aceitação de seus filhos entre os israelitas. A cultura israelita valorizava a pureza da linhagem, e Gerson e Eliezer, sendo filhos de uma estrangeira, podem não ter sido plenamente aceitos na sociedade israelita. Esse fator cultural pode ter dificultado sua participação ativa nos eventos e na liderança do povo. Diferente de Arão, cujos filhos foram preparados para o sacerdócio, Moisés parece não ter inserido seus filhos diretamente no plano de liderança. A tribo de Levi, da qual Moisés fazia parte, teve funções sacerdotais e administrativas, mas os filhos de Moisés não aparecem como líderes dessas funções. Josué, por outro lado, sem ligação familiar com Moisés, foi preparado e escolhido para conduzir Israel. Talvez Gerson e Eliezer tenham desempenhado papéis importantes, mas de maneira discreta, longe dos registros bíblicos. Nem todos são chamados para funções visíveis. Deus, muitas vezes, confia missões essenciais a pessoas que não estão no centro da história. O serviço nos bastidores, como o que os descendentes de Gerson fizeram no tabernáculo, é tão valioso quanto liderar uma nação. A história silenciosa de Gerson e Eliezer nos revela uma verdade profunda sobre o agir de Deus. Ele não escolhe líderes ou instrumentos para seu plano com base em linhagens, títulos ou reconhecimento humano. Sua escolha é soberana e direcionada àqueles que têm corações dispostos a obedecer, independentemente de destaque ou visibilidade. Gerson e Eliezer, filhos do grande líder Moisés, poderiam ter ocupado posições de influência. No entanto, Deus escolheu Josué, um servo fiel e corajoso, para liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Isso nos ensina que a liderança no reino de Deus não está vinculada a heranças ou privilégios, mas à disposição de cumprir o propósito divino com humildade e fidelidade. Quantas vezes nos sentimos esquecidos ou subestimados porque nossas ações não recebem reconhecimento? A Bíblia nos mostra que o serviço humilde, longe dos holofotes, tem grande valor para Deus. Os descendentes de Gerson, por exemplo, foram responsáveis por cuidar do tabernáculo, desempenhando funções discretas, mas essenciais para a adoração e a presença de Deus entre o povo. Essa realidade nos convida a refletir. Estamos buscando servir a Deus pelo reconhecimento ou pela obediência? Será que estamos atentos ao propósito que Ele tem para nós, mesmo que esse papel não nos coloque em evidência? Deus trabalha de maneiras que não compreendemos e muitas vezes usa aqueles que servem em silêncio para realizar grandes coisas. Ele não precisa de posições de poder para agir. Ele precisa de corações obedientes. Assim como Gerson e Eliezer cumpriram suas funções de forma discreta, somos desafiados a servir com amor, sabendo que cada ato de fidelidade contribui para o avanço do reino. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que seu esforço não tem sido reconhecido. Lembre-se, Deus vê o que ninguém vê. Ele valoriza cada pequeno gesto de obediência. Servir em silêncio também é parte do propósito divino. A história de Gerson e Eliezer nos lembra que nem sempre seremos chamados para papéis de destaque, mas isso não diminui o valor que temos diante de Deus. Ele não busca status ou reconhecimento, mas corações dispostos a obedecer e servir com fidelidade. Assim como os filhos de Moisés serviram de maneira discreta, Deus também nos chama para cumprir propósitos que muitas vezes não são vistos pelos outros, mas são essenciais em seu plano. O verdadeiro impacto da nossa vida não está no reconhecimento público, mas na dedicação com que realizamos o que Deus nos confiou. E você, já se sentiu esquecido ou desvalorizado em sua caminhada de fé? Como tem servido a Deus, mesmo quando ninguém percebe seu esforço? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar descobrindo as grandes verdades da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração para servir com amor e fidelidade.